Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, por horário que você está assistindo nosso Papo Caricato. Hoje estou junto com o Gustavo, nosso agente de corte, e eu sou o Lucas, o mestre da atual campanha de Dias de Azar, e da próxima temporada que está por vir, que estamos começando a nos preparar junto com também o atual agente de corte, o Lucas. Fala oi, Lucas! Oi! Acho que vocês conseguiram ouvir ele. Vai pegar. Então hoje nós estamos aqui para conversar sobre construção de mundo, mais conhecido como world building no mundo dos RPGs. Então eu trouxe aqui junto com o Gustavo, porque ele também é o mestre de RPG do nosso grupo, e também para conseguir comentar sobre sua própria criação de mundo. Então, um pouco de contexto, a criação de mundo, ele entra a questão onde a gente coloca nossas pautas, as nossas cidades, a questão das raças, onde cada um está sendo colocado. Se vocês quiserem se recordar um pouco disso, está no primeiro episódio, quando eu trago um pouco da sinopse da região que nós iremos ter, a nossa aventura, falando um pouco sobre as regiões, as florestas. Quando eu comento um pouco de Uzaro, mais lá pelo episódio 9, onde fala sobre a questão mercantil, a origem dos nossos personagens. E é ali que o mestre acaba trabalhando em construir esse tipo de coisa, esse contexto, esse pano de fundo, enquanto os personagens acabam brincando. E eu falo brincando porque eles acabam ferrando com a gente nesse contexto ao redor desse mundo. Então, Gustavo, o que eu ia perguntar pra você é o que é importante investir na criação de mundo e colocar seus esforços nele. Cara, não tem que fazer muito esforço. Realmente, criação de mundo pra mim foi uma experiência um pouco difícil, porque de início foi uma coisa mais... Nossa, não, vou fazer cada detalhe, cada coisa. E acabou estragando com tudo, porque acaba que você põe um esforço, um certo apreço por uma coisa, que acaba que não pode... Tipo, às vezes não é usada porque os jogadores não vão pro caminho. Então, uma coisa que eu aprendi é... Faça coisas que você tem certeza que tem muita relevância no momento. Tipo, primeira campanha, o que tem relevância nesse momento? Isso. Não adianta, tipo, você colocar lá alguma coisa, por exemplo, você conhece um rei de tal lugar, porque tem chance dos players nunca chegarem nesse lugar. Mas ainda assim, é muito legal você já pensar, tipo, sobre um futuro possível e já meio que arquitetar essas coisas. O bacana é acabar agregando um pouco na experiência dos jogadores naquilo que está acontecendo naquela realidade, como o Gustavo comentou. Às vezes é bacana deixar, tipo, uma pista, tipo, o nome desse rei, por exemplo, e caso eles acabem chegando nele, é legal. Se eles não chegarem, tá tudo bem. E também, muitas vezes, ele pode acabar sendo um problema no futuro, por eles também não terem chegado lá. Então, esse é o legal da construção do mundo. O mundo, ele continua vivo, independente do que os jogadores eles estão fazendo, na minha opinião. E quais componentes, então, você acha que pode acabar sendo essencial pro mestre de RPG na hora de começar a criar seu mundo? Como você comentou, muitas vezes você não vai além, porque muitas vezes eles não podem chegar lá, mas o que pelo menos se tem de base ali pra conseguir orquestrar isso ao longo do caminho? Cara, basicamente você vai pegar e vai falar, tá, nesse mundo, o que eu acho possível e o que eu não acho possível? Limitar. Limitar as coisas, eu diria até um podar, tipo, isso daqui é uma coisa que eu já penso que é impossível nesse mundo. Você pode pensar, mas talvez, mas isso vai de narração para narração. Outra coisa é o tom e o clima, é muito importante isso. Você já dá início falando, não, isso daqui é uma coisa que é uma... Tipo, vamos brincar aqui, vamos nos divertir, ou isso é uma campanha séria, talvez toque em alguns assuntos. Estabelecer expectativas. E principalmente nisso, criar uma direção, tipo, não, meu mundo vai ser voltado a isso. Como falaram já na criação de personagem, cara, se você puder pegar uma base, pegue. Não sinta pior por você não conseguir criar o universo que eu queria. Eu acabei percebendo que o que eu fiz, tipo, meio que eu já pensei nisso antes em outra coisa. Muitas vezes você vai pegar 3 coisas, misturar e fazer a quarta. Tá bom. Um É novo o seu elemento. jeito. De qualquer forma, é uma nova coisa. O que importa é não ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Sempre tenta dar uma criativizada, inovar em algumas coisas, mas não saindo do que você tinha feito antes da limitação. Legal. E principalmente a questão, tipo, de delimitar expectativas. E você também, tipo, negociar com seus players. Um exemplo até, que dentro da nossa campanha de Dias de Azar, o personagem do LG, né, o Brook de Carvalho, onde ele é um paladino, um campeão, que serve a deusa do sol, e nós, dentro da história, do contexto do folclore brasileiro, a gente acordou que essas os curupiras, né, que são criaturas que têm relação com fogo, sol, toda a questão do nosso folclore, eles têm relação com essa deusa.
É Deus da vida. Então, ali na delimitação de expectativas e tudo, também conversar muitas vezes com o jogador, pra também ter a experiência que eles querem e a gente também dizer, não, esse é o limite que, como a versão comentou, sobre podar esse tipo de coisa. Até onde pode alcançar, assim dizendo. Pra também não acabar frustrando o jogador lá na frente. Bom, e talvez assim, cortando pra mais uma questão de peculiaridade, qual é a escolha de estilo que você mais gosta, assim, de narrar dentro? Mais real, mais medieval, steampunk, ficção, cyber, atomic? O estilo que eu mais gostei de narrar até hoje é o totalmente fantasia que, o limite pode ser até a criatividade dos players. Alta fantasia. Alta fantasia máximo, porque assim você não limita os outros. Só que um problema que eu tô tendo no momento é você não limita os outros, só que ainda assim, eles vão ficar nessa bola de neve até o momento que a aventura vai acabar sendo uma patifaria. Então, e você sabe? Sim. Então, pô, é um negócio legal, você pode pegar e colocar uma referência do que você quiser nisso, que tem como fazer funcionar, então é o meu favorito. O seu seria? O meu favorito seria o steampunk. É um que eu narro pouco, mas o Gustavo acho que já até lembra. Eu gosto muito do contexto do steampunk. A questão de uma cultura mais 1800, mais com umas tecnologias atuais. É quase como se fosse um improviso de conseguir fazer algo atual movido a energia ser movido a carvão, por exemplo. Então eu acho fantástico esse tipo de mundo. Aviões continuarem sendo zeppelins e assim por diante. Eu acho muito legal. Mesmo no contexto atual e tudo, a questão do cyberpunk, a gente tá muito mais evoluído. Só que eu acabo achando legal esse tipo de cenário. E uma dúvida aqui na sua opinião, como criar um cenário que se sinta orgânico e realista, mesmo no mundo de fantasia, como você mesmo comentou, onde a criatividade é o limite? Cara, eu tava jogando uma mesa de trabalho esses tempos que um jogador, ele optou por jogar de anão. E em uma das aventuras, um player se machucou e da cabeça dele ele citou que ele veio de uma aldeia de anões em que que lá eram anões curandeiros, que não é uma coisa típica. Então, a partir desse momento foi uma ideia tão inesperada e tão divertida que surgiu que, pô, é uma coisa possível. E é uma coisa divertida, tipo, É crível. é crível. O que não seria crível seria, tipo, o Deus seria o anão curandeiro, vamos dizer assim. Tem um culto do anão curandeiro. É uma coisa até que Sim. engraçadinha, mas, tipo, uma coisa de anões que geralmente é voltada a forja, armas e batalhas, ser voltado a uma coisa que não é guerra. Sim. Na minha opinião, em questão de criar um cenário orgânico e realista, é lembrar que independente de raça que eles sejam, de onde eles vieram, no final existe algo ali social entre todos eles e que eles possuem humanidade. Então, tipo, eles ainda têm sentimentos, eles ainda têm uma origem. Então, tipo, esse exemplo que você deu de anão, o anão curandeiro, eu pensaria muito, e se ele falhasse? Como que seria o sentimento de um anão que veio de uma aldeia de curandeiros não conseguir curar um aliado naquele exato momento? Como que pode levar aqueles sentimentos? Como que pode se desenrolar, tipo, com outro grupo? Ou até como o outro pode se sentir grato pelo auxílio que ele prestou com sucesso na cura? Como que ele costuma cuidar posteriormente a isso e assim por diante? Então, eu acho que, tipo, sempre lembrar a questão de humanidade. E no conceito de como que ele iria agir? Como que ele vai agir com qual sentimento? Porque eu acho que não é simplesmente, tipo, eu mato esse cara. Pô, mas por motivo nenhum? Só porque deu na telha? Deu na telha por quê? Porque o personagem, muitas vezes, como é um psicopata, então ele não tem sentimentos, ele não tem remorso. Por que que ele não tem esse remorso? O que que veio antes pra isso? E muitas vezes o que aconteceu antes pode ser o que tem a ver com a construção do mundo. Como, por exemplo, o nosso Goblin, que a gente sabe que ele é difícil de criar laços e ter confiança. E mais pra frente a gente vai descobrir o porquê. Uma última dúvida. Já levantando sobre isso até que eu comentei sobre o Goblin dentro do Dias de Azar, qual a importância de dar aos jogadores um papel ativo na construção do mundo? Por que que é importante, por exemplo, dar a esse anão curandeiro essa aldeia pra ele? Por que que é bom dar essa voz ativa aos jogadores? Cara, pelo simples fato que eles se sentem imersos, eles se sentem parte do mundo e sentem que podem mudar um pouco esse mundo. Não ficam só
personagens secundários que estão numa história que já tá meio que pré-estabelecida. Não é um... Não seria um RPG que vai do ponto A ao B somente, tipo, nossa missão é derrotar o rei que tá sendo um tirano. Tem muitos, mas por quê? Por que ele tá sendo um tirano? É porque ele nasceu uma pessoa má, alguma coisa assim? Ou tem alguma coisa por trás? Tem alguém utilizando dele, alguma coisa assim a mais, e por aí adiante. Então, a pessoa poder mudar como essas coisas acontecem é muito legal. Adicionar mais coisas e por aí vai. Eu acho que realmente essa questão de participação ativa, já escutei muitos players comentarem que é muito bacana, tipo, eles cometerem um ato aqui que vai gerar consequências lá na frente, tanto positivas quanto negativas, pra poder ver até onde que isso pode acabar levando e mudar a história, porque eles também são pertencentes a esse mundo. Então, acho que eu concordo plenamente com a sua fala. E você tem algum comentário, alguma coisa que você queria comentar sobre o world building à parte, assim, algo próprio seu, uma opinião sua? Tento escutar os jogadores bastante, porque quanto mais você escuta os jogadores, menos trabalho você tem. Tem muitas vezes que chegamos pro Lucas e damos a ideia de uma coisinha que, por conta de um comentário dele, a gente pode acrescentar muito mais coisa, muito mais história e realmente envolver isso com parte do mundo. Não só de fazer, tem a história do mundo e a história do meu personagem. A história de tudo está interligada, uma mudança aqui pode gerar uma mudança lá, então... história de personagens que eram pra ser separadas por alguma coerência, acaba, tipo, batendo em alguma coisa, tipo, é por causa disso que aconteceu isso. É a dica que eu ia dar, antes de finalizar, é realmente isso. Quando vocês estiverem criando o seu mundo, o seu próprio ali ao redor, sempre chegue nos seus jogadores e questione se eles têm algum NPC, se eles têm alguém importante, e muitas vezes crie um passado, um ponto de interesse junto com esses personagens. Porque vai ficar mais imerso, eles vão se sentir pertencentes a isso, eles vão sentir aquilo ali, como muitas vezes pode ter aceito do anão curandeiro, só que esse anão ele é só mais um. E aí o anão curandeiro é, na verdade, o pai dele. E aí a consequência, às vezes, com tudo isso, desse mundo, em cima, ao redor do núcleo dele. Ele vai sentindo essa pressão de ser filho desse anão curandeiro, que todos endeusam, assim dizendo. Então isso vai criando as coisas ao redor, eles voltam a ter esses sentimentos, eles voltam a ter reações a partir disso. E ao mesmo tempo você também vai conseguir fazer com que os outros se conectem. Porque eles vão acabar se conhecendo, eles vão se envolver em volta disso. Tipo, um antigo tratado que foi feito e ele não seguiu e agora ele está fugindo disso. E os jogadores têm que auxiliar ele ou até muitas vezes entregar ele pra poder sofrer as consequências de suas próprias ações. Então, deixar os jogadores em volta disso e fica realmente muito mais fácil quando já tem um ponto de partida dado ao mestre. Algumas dicas que eu tenho em si pra dar pra se você está tentando fazer world building, pensa em coisas como causa e efeito, só que não dessa maneira. Por exemplo, eu estou criando um RPG com um mundo de dragões. Tem muitos dragões. Então, provavelmente, os prédios dos lugares têm alguma coisa anti-dragão. Que não é uma coisa que você vai citar, tipo, não, tem coisas anti-dragões. Cite, por exemplo, você vê que no castelo as coisas, tipo, a pedra tem algum detalhe, tipo, as torres... A base é feita de mola, então quando começa a tremer o chão, os caras tão bem. Isso. Contradições culturais, que eu falei, o anão curandeiro. Então, provavelmente alguns outros anões de outros lugares podem ter preconceito com eles por eles não serem a favor de guerra. Cara, tem vários fatores que você pode ir aos poucos moldando. Você não tem que fazer tudo de uma vez, né? Então, eu tô com uma ideia de tal coisa, vou anotar. Você vai anotando, vai gerando. Aí quando você vê que algum player fez alguma coisa, tipo, um player tá tentando voltar a atenção pra certo assunto. Aí você pode querer começar, tipo, então eu vou dar uma criada em cima pra se ficar interessante, você já pega e dá um trabalho a mais. Bacana. É exatamente isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida ou também levantarem algum ponto, comentem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Acompanhe a gente nos Dias de Azar e também acompanhe a gente nas redes sociais em Dados Caricatos. Obrigado e até logo. É nóis.